Amém. Boa tarde, irmãs. Graça e a paz do Senhor. Amém. É um privilégio, para mim, para as irmãs que estão comigo, vim aqui compartilhar com vocês, aquilo que compartilhar não só o fazer, mas o coração, porque o fazer a gente aprende. O fazer a gente olha no YouTube, a gente treina, a gente olha no Google, a gente aprende com outra irmã, mas a gente quer mais. A gente quer mais do que um fazer, a gente quer um coração. E eu sei que as irmãs estão aqui porque você já tem um coração. Porque você dispôs do seu tempo, dispôs da sua tarde, dispôs do seu sábado, para estar ouvindo algo da parte de Deus, isso mostra um coração. Isso mostra um desejo de querer mais o Senhor. E nós, como igreja, nós temos que desejar ter mais do Senhor. E hoje a gente está aqui para isso, para receber algo do Senhor, que o seu coração, a sua mente estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para compartilhar com você, amém? Às vezes você, como a gente, deixou o filho, o marido, responsabilidades em casa, e às vezes a gente fica, como é que está, como é que eles estão, o que estão fazendo, a gente que veio desde cedo, a gente fica assim, e aí, já almoçou, já? Mas que a gente possa fazer desse pouco tempo um tempo produtivo, que a gente possa aprender e dividir experiências. A gente vai estar aqui ministrando, mas a gente também quer aprender com as irmãs. Se você tem algo para perguntar, ou uma experiência para compartilhar, eu quero que você tenha liberdade. Amém, irmãs? De falar aquilo que você já viveu para a gente poder trocar experiência. Amém? Eu queria começar com essa palavra, porque ela, para quem não... Eu creio que vocês já sabem, a gente tem uma pastora chamada Márcia Ribeiro, E ela tem um livro que chama Liderança de Crianças e Juvenis. E essa palavra que eu vou ministrar, ela está nesse livro. E eu achei muito tremendo, porque fala que criança, o tema, é assunto de gente grande. Criança é assunto de gente grande. Então, está baseado no livro da pastora. E é algo muito, muito tremendo, porque quando a gente ouve assim, criança, assunto de gente grande, a gente fica pensando mil coisas. Mas quando a gente vai falar aqui de gente grande, não é gente grande de idade. Não, então é coisas para irmãs mais de idade, mais velhas. Não é grande de idade, não é grande de altura também. Mas é grande de maturidade em Deus. E cada vez mais eu tenho descoberto que maturidade em Deus não vem com tempo de igreja, vem com experiências em Deus. Então, a gente pode ficar anos frequentando a igreja e ser infantil, mas a gente pode frequentar a igreja 1 ano e crescer em maturidade. Então, essa gente grande fala dessa maturidade, amém? Então, quando a gente olha, passa numa banca de revista, que a gente vê menos, a gente vê mais em mercado, aquelas revistas expostas, a gente é atraído para comprar aquela revista ou não, de acordo com a capa, não é verdade? Você olha a capa e fala assim, como emagrecer em 1 semana? Você compra na hora, não sei se você é das nossas. Você compra na hora, como fazer isso em 5 dias, em 10 dias, Então, a gente é atraído pela capa da revista de acordo com a manchete que está lá ilustrada. E da mesma maneira eu quero atrair você para isso, para esse tema, criança é assunto de gente grande, porque Deus quer que a igreja seja feita de pessoas maduras em Deus, amém? E nós somos essas irmãs, amém? Então, nós vamos falar disso. Quem é nascido de novo, se você quiser acompanhar, eu vou estar projetando ali também, mas eu vou estar lendo, porque vai ser mais rápido para não ficar virando assim. Então, quem é nascido de novo e tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, deve se interessar por tudo que interessa a Deus. Então, tudo aquilo que Deus se importa, irmãs, nós temos que nos importar. E aquilo que Deus não se importa, coisas desse mundo, valores desse mundo, a gente não tem que se importar. A gente tem que se importar e amar aquilo que Deus ama e se importa. Então, a igreja, normalmente, a gente divide até, tem a equipe do louvor, tem os irmãos dos jovens, tem os irmãos que estão com as crianças, tem irmãos que se envolvem na área de teatro. E a nossa tendência é qual? A nossa tendência
é se envolver naquilo que a gente mais gosta, não é verdade? Não, eu gosto de dançar, então eu vou para a equipe de dança. Eu gosto de cantar, então eu vou para a equipe de louvor. E lógico que o gostar também faz parte, mas a gente tem que se envolver naquilo que Deus mandou a gente fazer, não só aquilo que é mais conivente para mim. Então, às vezes, as pessoas, a gente escuta muito, né? A gente está falando de um treinamento aqui com relação às crianças também. Eu não sei se aqui a pastora Andressa escuta muito, né? Mas a gente veio do Brasil, a gente escuta muitas coisas a respeito das crianças. Eu não tenho chamado com criança, né? Eu não tenho jeito com criança, eu não tenho paciência com criança. Né? Você está vendo aqui alguém que já falou isso, que não tinha paciência, que não tinha jeito, que dava aula quando era criancinha para as bonecas, se formou em pedagogia, mas mesmo assim achava que não era para isso. Talvez dançar, vamos dançar, né? Vamos para dança e tal. Então, às vezes, a nossa tendência é ir para aquilo que a gente gosta mesmo. E eu me lembro que antes de eu entrar na Rede Criança, eu era líder de jovens e tal, e eu fui para a Rede Criança porque eu ia casar com um futuro pastor, né? Eu falei, então vamos lá, né? Tem que liderar criança, então vamos lá. Então eu tinha uma mentalidade errada a respeito daquilo que Deus se importava, né? E Deus precisou ajustar a minha mentalidade, trazer revelação. Então, o meu desejo nessa tarde é que Deus traga ainda mais revelação daquilo que a gente tem, não só para as irmãs, mas para mim também, que estou ministrando, né? Porque a gente precisa de revelação da parte de Deus. Então, tudo aquilo que é importante para Deus é importante para nós. Né? E as crianças fazem parte do valor de Deus, né? Fazem parte daquilo que Deus se importa. Então, nós temos que amar e servir o corpo de Deus, né? Como naquilo que é necessário, nos comprometendo e sendo excelentes naquilo que nós fazemos. Né? E tem aí uma célula de criança. Né? Deus se importa com as crianças. Né? Criança é assunto de gente grande. Nós servimos a Deus com entendimento, desenvolvendo a visão correta da obra na qual nós estamos inseridos. Então, é o seguinte, se a gente tem uma visão limitada, o nosso trabalho é limitado. O seu trabalho, em tudo que você for fazer, é limitado de acordo com a visão que você tem a respeito daquilo. Né? E eu me lembro que eu compartilhei com as irmãs algo muito que ficou marcado para mim, né? Que a gente foi para o Brasil agora, e eu fui em vários médicos, e a gente foi em várias clínicas, várias recepcionistas, só para você ter noção assim, de como a sua visão afeta o seu resultado, né? Aquilo que você faz. E aí, eu fui em várias clínicas, vários médicos, e eu tive que me relacionar com várias recepcionistas, secretárias, né? E aí, nossa, irmãs, eu peguei cada secretária, não sei se você já teve essa experiência. Sim, sabe, que mal olha na sua cara para te dar uma informação, ou que é mal educada, ou que é ríspida, que te responde de uma maneira grossa. Eu falava assim, gente, mas eu fui em uma que ela era diferente. Ela era excelente naquilo que ela fazia. Ela estava fazendo a mesma coisa que as outras, mas ela tinha uma visão diferenciada do trabalho que ela fazia. E aquela visão que ela tinha dava frutos no trabalho que ela desenvolvia. Então, ela ia atender, ela olhava no seu olho, ela, o que você precisa? E ela levantava, e ela te atendia, dava vontade assim, de você virar paciente permanente do médico que ela trabalhava, porque ela tinha um atendimento diferenciado. E aí eu tive que voltar nela algumas vezes, e aí eu me encontrei com várias dessas outras secretárias, né? Eu falei, gente, mas Brasília está precisando melhorar no atendimento, pelo menos nos que eu fui. Fui em Brasília, fui em Goiânia. Falei, gente, nós precisamos melhorar, né? E aí, quando eu voltei nela, depois de eu ter ido em outras, eu falei, vou liberar uma palavra para ela, do trabalho dela. E aí eu falei para ela, olha, você é diferente naquilo que você faz. Você faz a diferença. E comecei a liberar, elogiar ela, né? E aí ela virou para mim e falou assim, nossa, e esses dias eu estava em crise, porque eu achava que eu não fazia diferença nenhuma. Sabe aquela acusação, às vezes, que a gente tem de, nossa, parece que não contribui nada? E aí ela estava naquela crise, né? E ela, com olhos cheios de lágrimas, eu falei assim, olha, continue assim, porque você tem feito a diferença. E comecei a falar na vida dela, né?
Mas, às vezes, ela se acostumou com o jeito dela. Mas a gente que está de fora, a gente vê, né, uma diferença, a gente vê uma excelência. Então, a nossa visão, por que a gente está aqui numa tarde renovando a nossa visão? Para a gente ter essa clareza ainda maior daquilo que nós estamos fazendo. A sua visão a respeito do trabalho com as crianças. Às vezes você pensa assim, mas eu não estou, né, lidando com as crianças diretamente. Porque eu sei que tem irmãs aqui que não estão, né, efetivamente com as crianças, mas você precisa entender a nossa visão como igreja. Porque a gente crê que a nossa visão como igreja é a visão de Deus como igreja, porque Deus se importa com as crianças. Então, às vezes, você pode ouvir, né, de outras pessoas ou nos corredores um comentário que não é a visão de Deus a respeito das crianças e também não é a nossa visão a respeito do nosso trabalho, né? E é isso que eu queria compartilhar. E lá em Mateus, se você trouxe a Bíblia, 19:13, fala que trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, você provavelmente já ouviu essa história, né? Jesus estava ali com os discípulos e as crianças, porque Jesus atraía as crianças também. E as crianças foram até Jesus. Só que o que os discípulos fizeram? Os discípulos repreendiam as crianças, querendo retirar as crianças daquele momento, né, que Jesus estava ensinando. E às vezes a gente olha assim, nossa, mas que absurdo, né, os discípulos fazerem isso, mas às vezes a gente se pega fazendo isso sem perceber. Como que a gente repreende? Eu costumo falar assim, quando a gente tira a criança da oportunidade de ela ouvir a respeito de Jesus, é uma maneira da gente repreender elas. Quando está acontecendo um ambiente onde Jesus está se manifestando e a gente fica, não, tira as crianças, porque elas estão atrapalhando o culto. A gente está impedindo elas de serem tocadas pelo Senhor. Né? Quando a gente é uma pedra de tropeço, ao invés da gente levar Jesus até elas, a gente impede que elas, às vezes elas crescem na igreja, irmãs, e não têm experiência com Cristo. A nossa pastora é uma prova viva, ela conta nos livros. Ela cresceu numa igreja, sabia todas as histórias sobre Jesus, mas ela foi ter uma experiência com Jesus, ela já estava no início da adolescência. E eu falo, Deus nos livre disso. Imagina a gente ficar aqui com os nossos filhos, né? Eu tenho uma caçula de 2 anos, ela ficar até 10, 12, 13 anos, e elas não experimentarem Jesus. É misericórdia. 12 anos dentro de uma igreja, onde Jesus está, que eu creio que Jesus está, onde Jesus fala com você, fala comigo, fala com os adultos, e não fala com a criança, existe alguma coisa. E eu sei que o problema não é Deus, porque Deus quer tocar na vida dessas crianças. Então, os discípulos fizeram isso. Né? Então, se a gente não tem a mente de Cristo, nós temos que buscar, Senhor, me dá os olhos do Senhor a respeito das crianças. Né, para nós nos envolvermos nesse ministério e sermos frutíferos. Então, a gente tem que tirar, irmãs, toda a mentalidade que não vem de Deus à nossa mente. E, às vezes, você tem pensamentos, igual eu citei aqui que eu tive, que você acha que é normal, que você acha que é o seu jeito. Não, mas eu sou assim. Acha que é a sua personalidade, acha que é a sua maneira de ser. Mas existem coisas que são mentalidades que o mundo formou na nossa mente. E a igreja também, porque existem contextos de igreja que fala isso, que ensina isso. Né? Então, a primeira coisa que você tem que esquecer da sua mente, se caso você pense assim, ou você já pensou, porque eu já passei por todos esses aqui. Primeira coisa é esquecer o conceito de que as crianças são menos importantes do que os adultos. Então, às vezes você fala assim, não, para criança serve qualquer coisa. Não, para criança, tira elas estão atrapalhando. Não, elas são menos importantes. Não, para os adultos aqui a gente faz um culto, compra o melhor equipamento, investe pesado. Para a criança, dá qualquer coisa. Né, porque entre eles, você não fala, elas são menos importantes. Mas, às vezes, as nossas posturas, a nossa atitude passa essa mensagem de que elas são menos importantes. Né, porque Mateus 21, 16, 16 diz, vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor.
Então, aqui a Bíblia está falando que se tem perfeito louvor, tem. Da boca de quem? Dos pequeninos. Por que Jesus fala para nós sermos como criança? Por causa de um coração de uma criança. Por causa da pureza do coração de uma criança. Por causa do quebrantamento do coração de uma criança. Então, a Bíblia fala mais passagens da gente imitar coisas de criança do que das crianças serem como adultos, não é verdade? Porque as crianças nos ensinam. As crianças nos ensinam o tempo todo. Né? Então, essa é a única referência que Jesus fala sobre algo humano ser perfeito. Você tem algo humano, porque nós humanos somos imperfeitos. Mas você quer ter algo de homem sendo perfeito? Da boca de pequeninos. Quando as crianças adoram, quando as crianças louvam. Ali, a palavra de Deus fala que existe um louvor perfeito. Amém? Existe um louvor perfeito. É a música? São as palavras? Não, é o coração. É o coração sincero. Né? E ali no meio de Jesus tinha tantos religiosos, tantos eruditos, tantos os caras que sabiam tanto da Bíblia. Mas Jesus falou de uma criança. Né? Os discípulos queriam tirar as crianças. Mas Jesus, espera aí, vocês não vão tirar. Através delas eu vou ensinar para vocês um princípio. Eu vou ensinar para vocês uma mentalidade. Foi isso que Jesus fez. Né? Que a trazer as crianças, irmãs, olha, eu não sei se vocês têm acompanhado essas reportagens aí sobre a ideologia de gênero, eu creio que sim. Esses museus aí de arte que, né, a gente não precisa nem falar da indignação que a gente fica, né, daquilo que as crianças estão sendo expostas. Não sei se é pior a pessoa que abre um espaço desse ou é o pai que permite a criança ir, porque muitas vezes os próprios pais estão levando, igual esse último agora dessa semana. Então, a gente fica tão indignada, e semana passada, né, eu até compartilhei com as irmãs, a gente fica muito indignada. E aí a gente fica assim, nossa, Deus precisa levantar alguém para formular uma lei, um projeto. Deus precisa levantar um governador, um deputado, um vereador, um senador, um sei lá o quê, para fazer alguma coisa. Irmãs, Deus não se atrasa em nada. Deus nunca sai do controle. Nada sai do controle de Deus. A gente sabe que é o fim dos tempos. E a gente, às vezes, se angustia porque tem que ser feito alguma coisa. Nada saiu do controle de Deus. Nada saiu e não vai sair. E Deus vai levantar. Deus tem levantado o Sérgio Moro. Deus tem levantado homens, né, com caráter, com integridade. Deus vai levantar os seus. Mas não adianta a gente orar para Deus levantar alguém lá se a gente que está aqui não faz nada. Aí você pode pensar, mas eu não estou mais lá no Brasil, né? Nós não estamos mais lá no Brasil, irmãs, mas isso é uma mentalidade mundana. Não é uma mentalidade só do Brasil, é uma mentalidade do mundo hoje. Aqui já tem ideologia de gênero, aqui já tem homossexualismo forte. Eu tenho um amigo que veio embora para cá porque ele quis assumir que era gay e aqui ele não seria perseguido, né? Sofria tanto preconceito, porque tem até anistia, né? Que pode ter. Ele está lá em São Francisco, ele conseguiu se legalizar por causa disso lá. Então, assim, o que nós temos feito como igreja? Aí, às vezes, você pensa assim, como igreja, prédio. Eu estou falando como igreja, corpo. Porque não adianta só nós clamarmos, nós orarmos, isso é importante, muito, mas nós temos que ter uma atitude prática. Qual que é a atitude prática? Irmãs, inculcar um princípio no nosso filho é uma atitude prática. Porque o que eles precisam da palavra de Deus? Inculcar na vida das crianças que estão à nossa volta, porque elas que estão sofrendo, a gente já está aqui com a cabeça, já sabe o que quer ou não, né? Mas elas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro, com vídeos, com desenhos, com escola, e o que nós como igreja temos feito? Pelo menos no meu contexto lá, irmãs, a gente poderia ter mais células de criança influenciando perto da nossa casa, onde a gente vai falar da verdade, onde a Bíblia é a verdade, onde a Bíblia é a palavra de Deus. E essa semana eu tive, eu conversando com uma moça, e ela me fez uma pergunta baseada em fatos reais. Porque agora, assim, baseados em fatos reais é justificado, né? Às vezes, aquilo que a palavra de Deus não aprova. E aí ela foi me fazer uma pergunta: você acredita que existem homossexuais que nascem gays? Aí eu pensei, aí eu falei assim, não acredito. Porque daí eu
Essa é a minha opinião, irmãs, tá? Porque eu não acho nenhum embasamento bíblico que eu me lembre que Deus fala que criaria um homem no corpo de uma mulher, ou vice-versa. E eu poderia pensar que Deus errou, não é verdade? Que ela estava querendo dizer assim, você nasceu no corpo de mulher, mas você é um homem por dentro. Era isso que ela estava me perguntando. E aí Deus não erra. E aí ela me falou vários argumentos, né? Olha, eu conheço pessoas assim, que eu conheci um pastor que ele falou que não ia casar porque ele assumiu que era gay. E eu falei assim, um pastor que era gay, e ele falou que não ia casar porque ele sabia que era gay, mas ele não praticava, né? Mas ele sabia que ele nasceu no corpo, enfim. Então, assim, é uma ideologia, uma mentalidade que está sendo inculcada na nossa mente. E deixa eu te falar, os seus filhos, eles estão expostos nisso. Você não tem filho, mas às vezes você tem sobrinho, às vezes você tem crianças, filhos de amigas. Nossos filhos têm passado por isso. E não se engane, a internet, o celular, nós temos que ficar vigilante. Nós temos que ficar vigilante. Não confia, irmãs. Não confia de seu filho. Não, eu confio que eu vou dar meu celular com internet para ele e ele está vendo só o que edifica. Não confie, não confie, não queira ter uma experiência ruim. Né, esses dias mesmo eu encontrei com a mãe, que ela era desse jeito, confiável. Quando ela chegou, ela viu mais de 40 vídeos do filho dela, porque começou com um desenho e foi, sabe, aqueles desenhos aparecendo outros, ele foi vendo beijo, 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 enfim, até ver o que não devia. Então, a gente tem que lançar fora essa mentalidade que as crianças são menos importantes. Deus quer alcançar as crianças. Né? Quantos de vocês, de nós, temos vencido, né, dificuldades de pensamento, de traumas que foram e aconteceram na infância? Não é verdade? Então, quanto mais cedo... Eu aceitei Jesus com 13 anos. Mas eu comecei a ir para a igreja evangélica firme com 19, 20 anos. Então, eu sei que poderia ter poupado tantas coisas se eu tivesse conhecido a palavra de Deus antes. Você também. Né? Quantas vezes coisas a gente precisou passar porque a gente não conhecia o caminho. Né? E outra coisa que a gente tem que lançar fora, a ideia de que qualquer pessoa serve. Não, coloca qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa serve para ficar com as crianças. Afinal, ele só vai entreter elas. Entreter, né? Entreter. Não, coloca lá um brinquedo. Né? A gente já ouviu muito, eu já ouvi muito. Não, dá lá para a irmã, o bebê está aqui, a fulana está atrapalhando, dá lá que a irmã fica com ele. Aí a gente, às vezes, tem aquela postura de sentar, olhar e ver eles brincar. Né? Ou então, entrete ele o tempo inteiro, para eles não atrapalharem o culto. Então, a nossa visão como igreja, mas nesse trabalho específico que a gente vai estar falando, não é entreter criança. Amém? Não é. Porque, enquanto elas estão crescendo lá dentro, brincando, elas podem estar perdendo a oportunidade de conhecer o Senhor. Igual eu compartilhei da minha pastora. E a gente está lá dentro. Eu reforço lá na nossa igreja. Irmãs, lá dentro, da mesma maneira que está acontecendo um culto aqui de adulto, que tem a abertura, que tem o louvor, que tem a oferta, que tem a palavra, a aplicação. Da mesma maneira nós fazemos com as crianças. Amém? Vocês fazem aqui também, não é, pastora? Eu sei que fazem. Então, a gente está ministrando para elas. Tem um horário delas brincar? Claro que tem. E tem que ter, senão, né, elas não aguentam muito tempo. Mas o nosso foco, até nas brincadeiras, tem que ser inculcar a palavra. A Bíblia fala, né, que você tem que andar, ministre a palavra, andando pelo caminho, coloca nos umbrais da casa, nos portais, coloca a palavra, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar. Quando a Bíblia fala, quando ela crescer, não vai se desviar, da palavra revelada, da palavra inculcada com revelação, não é um conhecimento. Tem crianças, às vezes, que você vai ver que sabe a história inteira da Bíblia. Davi, Golias, Jonas, Mateus, Marcos, Lucas. Mas ela não tem vida. O que é a vida? A vida é a palavra revelada, que gera vida, que gera fluir de Deus. Então, as nossas ministrações, irmãs, com as crianças, elas têm que gerar vida. Mas como que eu vou gerar vida se a minha mentalidade
é limitada. Como que eu vou mostrar para a criança que eu me importo com elas, que Deus se importa com elas, se eu não me importo com elas? Se eu estou ali naquele dia só batendo um ponto, só porque eu fui escalada, só porque eu estou obrigada, igual eu falei que eu estou falando tudo que eu era, irmãs, né? Tudo que eu fazia. Então, assim, a Bíblia fala aqui, né, que eu falo, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for velha, não vai se desviar. E as crianças precisam de alimento espiritual. Você, como mulher de Deus, você não precisa de alimento espiritual, você precisa de palavra, você precisa de orar. Quando a gente não ora, quando a gente não lê a palavra, a gente se sente desanimada, né, cansada, vontade de desistir, vontade de fazer coisas que a gente não faria se a gente tivesse firme. Da mesma maneira as crianças. Deixa eu só contar uma experiência que eu tive com o meu filho. Eu gosto de orar com eles antes de dormir, de ler uma passagem da Bíblia, né? E teve uma época, isso já foi antes da gente estar aqui nos Estados Unidos. E com a correria da igreja, a gente pastoreava uma igreja também em Teresina, aquela correria, sabe, que você tem também, arrumar menina, arrumar comida, às vezes trabalhar, chega em casa cansado, fala, meu Deus, vou contar uma história, né? Só eu que às vezes tinha isso. Meu pai ainda tem que orar, tem que contar a história. A gente fica assim, não, amanhã, né? Amanhã, meu filho, outra tarde. Então, eu fui levada nesse hábito. Cansada, às vezes chegava muito tarde, fazendo visita, cela, papapá. E aí eu fiquei uns dias sem ler a Bíblia para ele. E aí ele começou a teimar e eu corrigia. E eu falei, meu filho, né? Eu tenho 3, não vou falar qual é. Meu filho, mas o que está acontecendo? Você está teimando esses dias, né? Fui corrigir, né? Conversar. Meninas, e assim, e eu não entendia o que está tão agitado esse tempo, tal. Aí, numa dessas, que eu falei assim, fulano, por que você está fazendo isso? Que eu falei assim, e ele falou bem alto assim comigo, porque você não lê mais a Bíblia para mim? E aí eu fico fazendo essas coisas. Na hora, Deus trouxe uma revelação para mim. Porque eu já sabia com a mente, mas nesse dia Deus me lembrou com revelação. Ele precisa de alimento espiritual. A gente precisa para deixar de pecar, ele também precisa. Por que antes ele às vezes vencia a teimosia? Porque ele era alimentado. Ele tinha uma palavra, não posso fazer por causa disso. Né, ele tinha uma oração, mas a gente para de fazer isso com eles. Né, você parou de alimentá-lo com a palavra, qual que é a tendência? É ele ficar suscetível ao pecado. Né, então, as crianças também precisam de alimento espiritual, as crianças também precisam de ser alimentadas. Por que a gente trabalha com as crianças, irmãs? As pessoas falam assim, eu não tenho chamado com criança. E aí, agora eu estou falando assim, onde que está escrito na Bíblia, você me mostra, porque eu não achei ainda. Onde que está escrito na Bíblia que existe um chamado para ser pastor de criança específico? Onde que está escrito? Alguém sabe? Eu não achei ainda. Eis que, né, Deus fala dos 5 ministérios, profeta, evangelista, mestre, pastor, mas Deus não fala que existem pessoas, Ana, você vai ter um chamado para pregar para criança. Thaís, você vai ter um chamado para pregar para jovens. O Eslane, você vai ter um chamado para pregar para adultos. Você vai ter um chamado para pregar para idosos. Não tem isso na Bíblia, irmãs. Tem? Se tem, você me mostra. Deus fala o quê? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não fala a idade. Por que a gente prega desde a infância? Porque a gente quer trabalhar de geração em geração. Gente, quanto mais cedo a gente trazer revelação no coração da criança, trazer o amor de Deus, menos chances que ela vai ter de escolher o caminho errado. Menos oportunidades de pecar ela vai ter, com certeza. Porque uma criança que é marcada por Deus desde a infância, ela passa por muitas circunstâncias que muitas crianças passam hoje. Porque ela diz não. Outra experiência com meu filho esses dias, ele achou $2 no meio dos papéis. E aí, ele veio já me dar, né? Mãe, achei. Mãe, eu estou te dando porque o diabo falou para me roubar.
Ele falou para me roubar, você não ia ver, e eu ia pegar. E eu realmente não ia dar falta, porque estava entre os papéis, lá entre aquelas cartas. Mãe, mas eu falei que eu não ia roubar, mãe, porque eu não sou ladrão. E ele falou desse jeito. Aí eu, muito bem, meu filho. E ele confessou, né? A tentação, mas não confessou o pecado. E aí eu lembro outra vez, irmãs, que a gente inculca o versículo, né? E ele aprendia o versículo. Eu passando no banheiro, assim. E ele estava no banheiro, fazendo um trabalho dentro do banheiro. E aí ele começou, não, diabo, não, diabo. E ele começou a falar o versículo. Isso foi lá no Teresina, e eu fiquei chocada. Eu falei, gente, em versículo, palavra. Aí que a gente foca no versículo. Ele começou a vencer as setas do diabo na mente dele, falando o versículo que ele tinha aprendido. Eu não lembro qual era o versículo. Na época, eu até lembrava, mas eu não lembro hoje qual que era o versículo. Eu sei que ele ficava... E o versículo. Aí, com certeza, ele ouvia a seta, né? E aí ele debatia com o versículo. E eu fiquei curiando aquilo ali, né? E ele começou, eu falei, uau, a palavra de Deus é a verdade. E ele na época, ele era muito mais novinho do que hoje. Eu tenho um de 9 e um de 7. Na época, vencendo a palavra, era o Davi. Na época, ele tinha o quê? 7 anos, 6 anos. Né? E ele começou a vencer aquilo que estava passando na mente dele através da palavra. E a Bíblia fala. Você quer ver como que Jesus venceu o diabo? Palavra. Né? Lá no deserto. O diabo falava uma coisa na mente dele, ele ia com a palavra. Ele não ia com argumentos, ele ia com a palavra. Da mesma maneira as crianças. As crianças também precisam de alimento espiritual. Por que nós trabalhamos com as crianças? Porque nós precisamos deixar um legado para elas. Moisés, aqui fala que Moisés, quando ele foi libertar o povo do Egito, Faraó lá no final, de tantas vezes que ele foi insistir, ele falou, não, então deixa as crianças. E aí Moisés falou para ele, não vai ficar uma unha. Porque ele sabia que a geração que ia herdar Canaã eram aquelas crianças. Elas iam herdar a terra de Canaã. Né? Então, nós também não negociamos o ensino das crianças. Nós ministramos para elas com o mesmo valor, com a mesma mentalidade, que a gente, às vezes as pessoas, eu escuto muito, principalmente a gente que ministra aqui na frente, ou ministra em cima do púlpito, né? Nossa, como é que você coloca fulano lá em cima do púlpito? Né? Aí vê os defeitos, né? Mas fulano é isso, fulano é aquilo. Ou então, quando é para colocar lá em cima, tem que ser o que jejua, o que ora, e tem que ser mesmo, tem que ser. Mas para as crianças, coloca qualquer pessoa. Coloca aquela pessoa ali que não está fazendo nada, ou aquela pessoa ali que até gosta, mas vai só brincar com eles. Né? Nós temos que lançar fora essa mentalidade, né? Essa mentalidade de que as crianças são menos importantes do que os adultos. Então, a nossa visão como igreja, irmãs, é inculcar a palavra de Deus em tudo que a gente faz nessa linha. Então, às vezes as pessoas vão lá na sua sala, né? Eu já deparei com isso também, é uma coisa que a gente reforça muito lá em Jacksonville. Não, toma, como se você fosse uma babá. Fica com ele aqui. Né? As babás são tremendas, importantes na nossa vida. Né? Quantas vezes a gente precisa de alguém que olhe nossos filhos? Mas a babá tem a maioria delas, aquela responsabilidade de alimentar, de cuidar, né? De zelar pela segurança. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que babá na sala. Né? Então, não aceita essa mentalidade. Outra coisa, não aceita a mentalidade de que você está perdendo o culto quando você está na salinha. Esses dias a gente estava orando lá, antes de começar o culto, e Deus falou muito no coração a respeito dessa questão, né? Porque a gente escuta muito, não, mas eu vou ficar sem o culto de novo. Né? Aqui a escala das irmãs é uma vez no mês. Aí, às vezes, você veio para a salinha, nossa, hoje eu perdi o culto. Nossa, hoje eu perdi a palavra. Né? Hoje eu não vou receber a palavra. Mas na hora que a gente se dispõe a estar com as crianças, é o nosso culto a Deus, servindo as crianças. Então, a gente estava orando, e eu estava orando a respeito disso, Deus, que o Senhor, porque a gente tem que vir para o culto das crianças, Senhor, eu vou prestar um culto de adoração ao Senhor, através da vida dessas crianças. Enquanto eu estiver com elas, é o meu culto a Deus.
Então, no louvor eu vou louvar, vou adorar o Senhor. Enquanto estiver na palavra, eu vou compartilhar a palavra. Aquele ali vai ser o alimento. É o nosso culto, é quando nós estamos. E quando você tem revelação disso, irmãs, você recebe demais quando você está lá dentro. Né? Então, esses dias até eu estava numa das salinhas e eu fui virar assim para falar com minha irmã na coisa. Ela estava chorando enquanto ela colocava uma música. E aí aquilo ali, né, eu assustei assim, porque eu não estava esperando, né? Ela estava lá atrás, mexendo no som, e aí eu olhei para ela assim, e ela estava chorando. E aí eu sabia o que estava acontecendo. Deus estava ministrando no coração dela. Então, quando a gente tem essa mentalidade de que Deus vai falar com a gente através daquele momento, daquele culto, irmãs, algo sobrenatural acontece no nosso coração. Né? Deus usa uma criança, a gente estava cantando aquela música, lindo, lindo, né? Lindo é. Gente, eu só lembro era no seu Domingo 15, não era? No Domingo 15 que a gente estava, né? Lindo, lindo, só que era em inglês, né? Beauty, beauty, tal. E era no violão, a gente fez um culto ao vivo com eles lá dentro da salinha. Aí, acabou o culto, uma criança falou assim, mas onde está escrito na Bíblia que Deus é lindo? Nós estamos cantando lindo, lindo, lindo. Onde que está escrito na Bíblia? Aí as tias ficou tudo um olhando para a outra, né? Aí Deus, né, vai trazendo sabedoria. Aí uma falou, a outra falou. E aí falou assim, mas a Bíblia não fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então, você acha que fulano é bonito? Acho, mas a Bíblia não fala que a gente é parecido, então Deus também é lindo. E aí outra falou, e aí ele, é verdade, Deus é lindo. Então, assim, né, de onde ele tirou aquilo ali, né? Ele conectou a coisa com a outra, né? Então, e ele queria que a gente mostrasse na Bíblia, onde estava escrito. Né? Mas, assim, é muito rico, né? E você pode receber muito através da vida das crianças. Então, lança fora essa mentalidade. Né? E a gente está aqui fazendo um treinamento, irmãs, vocês vão ver, às vezes, a gente mostrando algum tipo de material. Isso aqui tudo é de vocês. Né? Nós trouxemos algumas coisinhas só daqui, isso aqui tudo é de vocês. Eu mesmo, no nosso, a gente fez questão de não trazer coisas muito difíceis, porque é uma coisa que tem sido um tabu em muitos corações de muitas irmãos a respeito do trabalho. Eu não tenho criatividade para fazer isso, eu não tenho talento para fazer um negócio desse, uma letra, eu mal tenho coordenação motora de cortar uma linha reta, mal tenho coordenação motora para dançar. Então, às vezes, isso tem se tornado um tabu na vida de muitas irmãs. Né? Não, então, eu não vou me envolver nisso, porque eu não sei fazer isso. Né? E o treinamento, a gente sempre ensina um padrão que a gente ainda quer chegar, irmãs. Eu tenho mesmo fotos assim de trabalho com as crianças, e a gente ensina coisas que a gente ainda está, né, avançando e crescendo, e a gente fez um treinamento, foi uma bênção. Mas aí teve uma irmã depois que me procurou, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que o diabo deturpa a palavra de Deus? Porque ela olhou assim, às vezes, você pode estar passando por essa seta aí, né? Mas deixa eu te falar logo, antes que você procure a Andressa, ela olhou assim, e aí a gente, né, cada uma ministrou, igual nós vamos fazer aqui, cada uma fez uma parte, e aí o jeitinho de falar, o jeitinho de cantar, tal, a irmã olhou assim, nossa, agora que eu estou fora mesmo. Nunca que eu vou conseguir contar uma história desse jeito. Nunca que eu vou conseguir fazer um visual desse jeito. E aí ela me procurou para sair, porque ela estava participando. E eu falei, mas por que não? Eu falei, não, mas é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente vai fazer um treinamento, a gente mostra o padrão que a gente já está e quer chegar mais e mais. Se eu chego aqui, mas não mostro nada e venho aqui de qualquer jeito, a tendência humana é sempre fazer menos do que o padrão. Eu tenho um padrão, eu tenho pastoras que eu acompanho, que eu falo assim, meu Deus, esse é o sonho, né, de um ministério infantil que eu desejo. A gente pode sonhar, a gente pode olhar e ter, mas nunca com a postura de tipo assim, estou longe de chegar nisso. Porque quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. Então, quando a gente se dispõe a ser usada por Deus, irmãs, às vezes aquilo que você nunca imaginou fazer,
você vai começar a fazer, você fala assim, nem eu sabia que eu conseguia fazer uma letra dessa, que eu conseguia conduzir a criança à oração. Você pode se surpreender. Né? Eu já vi várias irmãs que mal falavam, não me põe em nada, eu não sei fazer nada. E aí teve um dia que eu falei assim, você vai fazer agora as letras. As letrinhas assim, né? Ela, eu não sei nem por onde começa, nunca fiz um A na vida de bateria. Eu falei, não, mas você vai fazer, né? Que a nossa tendência é fugir, né? A sua, né? Não. Você é desafiada a fazer uma coisa, qual que é a sua tendência? Não, pede para a Ana, ela é top nessa parte. Não, pede para Maria. Maria é com bolo, com cozinha, ela é... Ó. E aí eu tenho muito cuidado com isso, porque eu já tive em discipulados que era assim, né? Tinha a top do louvor, tinha a top da decoração, tinha a top da dança, eu não era top ainda de nada, não sabia nem o que eu era ali. O que eu estou fazendo aqui? Já tem as top das galáxias aqui, né? E aí eu não era desafiada a nada, porque se ia fazer um evento, já tinha a cantora top, já tinha decorador, eu caí de paraquedas aqui, né? E aí depois, várias transições, né? Que a videira é assim, né? Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Aí eu caí no outro discipulado. E aí eu falei, já estava procurando, qual que é a top da decoração. E aí alguém olhou para mim quando nem eu me enxergava ainda. E ela viu um potencial em mim que eu não via. Então, ao ponto de, tipo assim, chegar no culto de criança, ela chegar assim, toma. Não tinha nem como correr, ela me imprensava na parede, ela vai lá, abre lá o culto e faz a oração. E aí, irmã, é só você e o Espírito Santo naquela hora. A vontade de correr, você fica tremendo. E aí você vai na dependência de Deus. Quando você vê que Deus te usou, irmãs, não tem sensação mais gratificante de você perceber que a obra de Deus é Deus que faz. E deixa eu te falar outra coisa. A obra que é de Deus, ela sempre vai ser maior do que você. Sempre. Porque quando a obra de Deus é assim, isso aqui eu já domino, né? Isso aqui já não é obra de Deus, é obra humana. Por quê? Porque a obra de Deus depende de Deus. Se você começa a fazer uma obra que depende de você, você pode fazer obra de Deus, mas sem Deus. Então, a obra de Deus sempre vai ser além das nossas capacitações. Né, ministrar para vocês aqui, às vezes não, é um desafio para nós. Mas é assim, a obra de Deus sempre é desafiadora, ela sempre está acima daquilo que a gente acha que dá conta. Por quê? Porque a gente precisa de depender de Deus. Então, se é para receber as crianças, se é para ministrar, depender de Deus, amém? Então, lança fora essas mentalidades do diabo, que tem paralisado muitas irmãs. Muitas irmãs não é só de estarem nas salinhas, não é só de estar liderando uma célula, é de estar vivendo indiscipulado. Porque o discipulado, irmãs, é o que transforma as nossas vidas. Porque é no discipulado, eu estou falando só de reunir, não. Estou falando de relacionar, de estar junta, né, por exemplo, eu sou boa em contar história, a Thaís é boa em ministrar um louvor. Juntas nós nos completamos. Naquilo que eu sou boa, você aprende de mim. Naquilo que você é boa, eu aprendo com você. E juntas nós somos fortes. Né? Mas o que o diabo quer? Não entra, não participa de discipulado, não. Mais um dia fora de casa. Então, assim, o discipulado foi o que transformou a vida daqueles discípulos. Então, 12 discípulos transformaram o mundo e transtornaram o mundo por causa do poder de um discipulado. O poder do discipulado é relacionamento, é estar junto, é um falar na vida do outro, é um ensinar o outro. Né? Então, lança fora essas mentalidades. Né? Esteja junto, né, umas com as outras. Lança fora esse peso, né, de que ficar com criança dá trabalho. Criança dá trabalho demais. Criança é custoso demais. Né? Lança fora essa mentalidade, porque Deus se importa com as crianças. Deus se importa com elas. Nós estamos aqui para passar um bastão para a próxima geração. Mas daqui 5 anos, breve, 5 anos, ou menos, 10, nós vamos lidar com a geração, eu acho que a pior geração dos últimos tempos. Porque estamos no fim dos tempos. Nós já estamos vendo essas coisas e ficando chocadas, mas daqui 3 anos isso vai ser normal. A gente estava em uma capacitação em Orlando, a gente foi para a piscina.
Eu estava com a Andressa, com meus filhos, ela, irmã, nós tivemos que sair, porque tinha, assim, um ambiente de namoro de um lado, um ambiente de homem com homem de outro, um ambiente normal, já é normal, mas para a gente ainda, né? Mas nós estamos vivendo o fim dos tempos, então, nós como igreja, nós temos que nos posicionar contra essa mentalidade. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente terminar esse primeiro momento, né?